a paz do Senhor. Para você que vai ouvir, lembre que a voz do Senhor ouve-se sobre todas as águas, e o Deus da glória troveja, e o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor é cheia de majestade. Quando o Senhor falou comigo, eu não parei para ouvir a sua voz. Quando Deus me chamou, eu não parei para ouvir o seu chamado. Mas o Deus que tudo pode, Ele que é a grandeza do universo, Ele que fortalece. Ele me passou por uma prensa da qual eu não precisava. Mas se você está aqui hoje ouvindo esse CD na sua casa, lembra que o Senhor tem para ti graça, honra. E se você quiser ser mudado pelas suas mãos, faça conforme a vontade dEle e Ele te dará fortaleza. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: dou graça e me tenho confortado a Cristo Jesus, sendo nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E em Salmos 30 diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira durou só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículos 4 e 5. Eu não conhecia esse Deus, mas aos 6 anos de idade entrei numa sala de aula para começar meus estudos seculares. Sentei na primeira carteira e uma menina muito chata e muito enjoada estendeu a mão para mim e disse: bom dia, prazer em conhecê-la, Jesus te ama. Achei uma gracinha, mas passou-se o segundo dia, terceiro, uma semana, um mês, um ano, e a palavra era a mesma. Jesus te ama, tem uma obra na tua vida, Jesus vai te salvar. A tua vida será de igreja em igreja, de estado em estado, de país em país, levando a palavra do Senhor. Deus já tem cumprido tudo isso na minha vida, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, porque aquilo que Deus fala e te promete, Ele faz, porque o Senhor, Ele tem para nós a cada dia uma mesa preparada no deserto. Aguentei a crente durante 5 anos, no pré, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, e quando terminei ali, apesar que aquela palavra era viva, e ela dizia para mim todos os dias que Jesus tinha uma chamada na minha vida, e naquela época não era coligado como agora. Agora você sai da quarta e entra para a quinta. Naquela época você fazia uma prova de admissão e tudo estava resolvido. Então fiz a prova, entrei para o Colégio Pedro Gomes para resolver totalmente a minha vida e principalmente ficar livre da crente enjoada. A primeira aula correu, aula de matemática, uma aula muito boa, teoremas raiz quadradas, expressões numéricas, mas ao percorrer aquele dia, aquela manhã de maravilha e de bênção na vida dela e na minha, e sem eu entender, ao terminar ali a primeira aula, e antes que a segunda aula começasse, ela bateu a mãozinha no meu ombro e disse: bom dia, prazer em revê-la, Jesus te ama. Era justamente ela, a volta e a promessa do Senhor estava de pé. Fiquei assim meio chateada, mas aguentei firme e ali começou de novo. Jesus tem uma obra na tua vida e essa obra será tremenda. O teu marido será obreiro pregador da palavra e meu marido é obreiro pregador da palavra. Os teus filhos serão abençoadíssimos e o primogênito será cantor da casa de Deus. Roberta Gleice é a nossa filha primogênita, porque Deus falou e Deus cumpriu. Deus ainda me deu mais 3 filhos, Marcelo Gleidson, Lilian Carla e Carlos Magno, porque a promessa do Senhor não volta vazia. Terminamos ali, no Colégio Pedro Gomes, ali o ginasial, e com muita falsidade no final do ginasial, virei para ela e disse: querida, onde você vai estudar? E durante 20 dias, ela disse para mim que estava procurando, mas no final ela disse que um colégio que ela não podia seria o objetivo, por ser um colégio caro. Então eu disse: é para lá que eu vou. Corri, fiz a minha matrícula para ficar livre da crente enjoada. Uma das coisas que eu não gostava nela porque ela brilhava. Uma das coisas que eu não gostava nela porque o Deus dela resplandecia. Uma das coisas que eu não gostava nela porque ela falava no Deus dela e o Deus dela brilhava nos olhos dela e ela podia sentir a presença dele e eu não podia sentir a presença do meu Deus que era morto e opaco. Diante dessa situação,
Continuamos ali. Entrei para o Colégio Objetivo, ficando livre da crente enjoada. A primeira aula correu, mas na segunda aula, para minha decepção, uma mãozinha bateu no meu ombro e disse: bom dia, prazer em revê-la, Jesus te ama. Fiquei decepcionada, porque era ela ao vivo e a cores. Diante daquela situação, continuamos juntas. Ela começou então a pregar a palavra do Senhor para mim ali no colégio, e eu comecei a fugir dela. E entre tantas fugas, ela arrumou uma forma tremenda de me segurar. Ela levava ali um bom lanche, e quando chegava a hora do recreio, ela me convidava para comer uma pamonha quentinha e uma coca estupidamente gelada. Mesmo que eu não quisesse, eu ia. Eu ia para comer ali. E enquanto eu comia o lanche e bebia a coca, ela pregava para mim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Enquanto eu comia, ela pregava a palavra do Senhor. Quero te dizer, amado ouvinte, que está nesse momento me ouvindo aí no teu carro, que Deus possa abençoar a tua vida como abençoou a vida da minha amiga. Que Deus possa fazer grandes teus caminhos, como abençoou os caminhos dela. Porque mesmo que eu não queria ouvir a palavra, ela tinha convicção de que ela pregava e Deus resplandecia na vida dela e faria tão grande obra na minha vida como assim eu fiz. Os dias foram passando e eu comecei então também mudar a minha tática. Eu entrava na sala de aula, contava piada de crente, ria, zombava. E ela não gostava, mas nunca murmurou e nunca abriu a boca para falar nada. Mas um dia eu entrei ali e contei piadas sobre Jesus Cristo. Zombei, falei, mas quando eu contava aquela piada, ela fechou os olhos, as lágrimas correram, foi embora no meio da aula e ficou chateada. No outro dia, quando ela chegou, eu perguntei: e aí, crente, vai largar do meu pé? Ela disse: eu ia. Eu disse: não, conjugou o verbo errado, não é eu ia, eu vou. Ela disse: pois é, mas eu ia, porque diante dessa situação, Deus falou comigo essa madrugada. Eu chorei e orei até as 4 da manhã e Deus falou comigo. Eu perguntei: você acha que eu acredito que Deus fala contigo, uma pecadora comedora de feijão? Ela disse: comedora de feijão, porém lavada e remida pelo sangue de Jesus. Esse Deus falou comigo que você zomba e critica porque não o conhece. Mas Deus, que é o Todo-Poderoso, tem uma chamada. Essa chamada não é em vão e Ele vai te salvar. Deus manda te dizer que tem contigo uma palavra e que você reflita nela. Tu vais descer num vale. Neste vale não terá amigos e nem dinheiro. E a morte vai te enfrentar frente a frente. E quando estiveres frente a frente com a morte, lembra que tem um amigo que te ama. E o nome dele é Jesus dos crentes. Eu disse: é. E quando você precisar dele, aonde você estiver, dobre os teus joelhos e lembra que ele é o recurso dessa terra, que ele é a tua salvação, que ele é a tua esperança, e esse Deus fará a diferença na sua vida. Os dias passaram e eu sofri uma doença chamada epilepsia, caía no chão, babava, perdia os movimentos dos braços, das pernas, a cada dia piorava. Passei por maus momentos durante 1 ano e não havia recurso. Meus pais me levaram, pagaram tratamento particulares, caríssimos, mas a cada crise eu piorava. Por não ter nenhuma melhora, meus pais então me levaram ao centro de Umbanda e Quimbanda para resolver a minha situação. Entrei numa quarta-feira, 2 horas da tarde. Ali me colocaram numa roda para girar. Depois disseram que eu tinha chamada para ser mãe de santo. Você que me ouve, não existe chamada para ser mãe de santo. Para ser mãe de santo eu tinha que ser mãe ou de Deus ou de Jesus. Isso é mexer na deidade de Deus. Isso é afrontar o Criador. Não existe pai de santo nem mãe de santo. Mas entrei, comecei a girar, girei durante 1 ano, e nesse 1 ano Satanás me preparou para a obra do inferno. Mas lembra-te que Deus tinha uma preparação para mim, para a vida eterna. Eu entrava para os cemitérios, às noites, entrava um túmulo, foi tirar no caixão, raspava aquela terra da beirada, misturava com pinga e charuto e bebia para ter poder. Comia caco de vidro, dançava em cima de caco de vidro, vazava as noites ali no cemitério, fazendo obras malignas. Ali a gente levava um gato preto,
mordia o seu pescoço, chupava todo o seu sangue, abria sua cabeça e comia os seus miolos. Levava também uma galinha preta. Não que o preto tivesse nenhuma influência, isso é coisa maligna. Matava aquela galinha no dente, mordia-lhe o seu pescoço, chupava todo o seu sangue e comia parte dela com bucho, com pena, com tudo. Fazia o abor, que é a preparação do médium espírita. Matava-se um bode, tirava suas vísceras e colocava de molho no próprio sangue do bode. Deixava debaixo de 7 sol e 7 lua. Depois de 7 dias, abria aquela vasilha e os bichinhos de carniça ficavam andando por cima. Coava os bichinhos de carniça e bebia o plasma, porque continuava líquido, para fazer diferença. Colocava o nome de uma pessoa na boca de um sapo, costurava a boca do sapo, do jeito que o sapo vai apodrecendo, a pessoa do outro lado também vai. Muitas pessoas vão aos médicos para fazer um diagnóstico e não acha nada, porque isso é maligno. Mas te convido hoje para ouvir a palavra do Senhor, aceitá-lo e tudo isso se resolverá, porque Cristo tem salvação e cura para a tua vida. Nessa estupenda miséria, a cada dia uma macumba diferente. Para quê? Para separar casais, destituir famílias, colocar moças nas prostituições, rapazes nas drogas, para danificar a família abençoada por Deus. Era assim que a gente vivia. Trabalhava com quem? Rede Globo, Band, políticos importantes, televisão Anhanguera, só gente realmente importante para a terra, porque para o céu não era. Ganhava dinheiro? Ganhava, mas todo o dinheiro que eu ganhava, eu revestia em fazer macumba para não ter na minha vida a lei do retorno. A lei do retorno, quando aceitei Jesus, descobri que ela não existe, porque existe a lei da semeadura. O que plantares, colherás. Diante da situação, os dias foram realmente passando e eu continuei naquela vida de miséria. Casei, montei um centro de Umbanda e Quimbanda dentro da minha casa e comecei a trabalhar. Roberta Gleice nasceu, em seguida nasceu meu segundo filho e a cada dia eu aprofundava mais na macumbaria. A Elza, minha amiga lá do colégio, me visitou um dia e eu disse para ela: o seu Deus disse que ia me salvar, olha para você, tamanho do centro que está montado. Ela disse: Deus é assim, quanto mais tu aprofundar esse espírito de miséria, mais Deus estará perto de fazer a tão grande obra na tua vida. Porque Deus, quando promete, Ele faz. Eu estava um dia na minha casa, numa manhã tranquila, quando bateram no meu portão e eu fui atender. Era uma senhora por nome de Márcia, magrinha, e ela me chamou e disse: olha, é um prazer conhecer a senhora. Eu vejo tantas pessoas importantes, celebridades, entrarem na tua casa e a gente fica com vontade de conhecer uma mulher tão importante quanto a senhora. Pegou na minha mão, balançou a minha mão, me abraçou e disse que me conhecer era uma honra para ela. Mas em seguida mudou de atitude, mudou de ação, me abraçou ali e disse para mim que a igreja dela estava orando por mim e que Deus iria me salvar e fazer uma grande obra. Eu disse: a senhora é doida? E eu lá estou procurando alguém para orar por mim, e eu lá estou te pedindo oração, lá quero oração de crente, não gosto de crente, tem birra de crente, tem nojo de crente, tem ódio de crente, e não quero saber da senhora, vim pregar para mim a palavra, que outra já fez isso e deu mal. Ela disse: ninguém dá mal, na presença do Senhor as coisas são fluentemente maravilhosas e Deus vai fazer essa diferença. Deus manda te dizer que a hora chegou, a vitória é sua e Deus vai te salvar. Respondi para ela e disse: a senhora não presta. Ela falou: mas a senhora presta. A senhora não vale nada, mas a senhora vale. A senhora não está com nada, mas a senhora está com tudo. E diante daquela situação, eu comecei a gritar com ela e falar palavrão. E quando eu comecei a falar palavrão, ela foi embora, ficou intimidada. Os vizinhos saíram na porta, deu ibope, ela foi embora. E eu fiquei feliz de pensar que eu tinha vencido ela, mas eu só pensei que quem vence é quem tem o Senhor. Entrei para dentro, meu marido perguntou para mim: o que foi? Eu falei: uma crentinha chata, mas já pisei na goela dela. Está terminado, mas eu estava enganada. No outro dia, 9 horas da manhã, ela bateu no meu portão, eu fui atender e ela tinha nas mãos um presente. E eu perguntei para ela antes: o que é que a senhora quer? Veio apanhar hoje? Ela disse: não, amiga, que saudade, amiga, que vontade de revê-la. Eu falei para minha família: vocês precisam conhecer a dona Gilmagna, que pessoa boa, que mulher educada, que mulher fina. Falei: que mulher educada, mandei a senhora embora ontem. Ela disse: não, mandou embora, aquilo é brincadeira. A gente vê nos olhos da senhora que a senhora é uma pessoa maravilhosa. Mas eu só vim lhe entregar um presente. Aí eu falou em presente, eu me alegrei muito.
Fui lá, peguei o presente, mas fiquei triste porque era uma Bíblia e eu lá gostava de Bíblia. Entrei para dentro, guardei a Bíblia e no outro dia, 9 horas da manhã, ela bateu no portão. Eu fui atendê-la e ela me deu um quadro com letras belíssimas escrito Jesus te ama e vai te salvar. No outro dia me deu um quadro com letras queimadas. No outro dia, 9 horas da manhã, me chamou novamente e me deu uma chávena personalizada, escrito Jesus te ama e vai te salvar. No outro dia, um copo personalizado. Todos os dias, 9 horas da manhã, ela me chamava, me presenteava com livros, com disco, me presenteava com quadros, me presenteava com grandes coisas e todas elas estavam personalizadas. Jesus te ama e vai te salvar. No final de 2 meses, ela me presenteou durante 2 meses, 9 horas da manhã, ela me chamava no portão, o presente entregava e estava escrito Jesus te ama e vai te salvar. No final dos 2 meses, ela então me chamou e me presenteou ali com uma rapadura. E na rapadura estava escrito Jesus te ama e vai te salvar. No outro dia me chamou e disse, Dona Gilmagna, eu quero lhe pedir perdão. Eu disse, eu sabia que a senhora ia se render a meus pés. Eu sabia que a senhora ia pedir perdão a mim. Ela disse, eu quero pedir perdão. Eu disse, pelos 2 meses que a senhora tem me amolado. Ela disse, não, só por ontem. Porque ontem eu te dei a rapadura, esqueci do queijo fresco. Mas o queijo está aqui, escrito, Jesus te ama e vai te salvar. Eu disse para ela, Dona Márcia, eu tenho uma novidade para contar para a senhora. Ela disse, conte. Eu disse, olha, se a senhora me perturbar mais uma vez, a senhora morre. Ela disse, quem vai me matar? Disse eu vou matar a senhora, vou deitar a senhora no caixão e mostrar para a senhora que eu tenho poder para assim o fazer. Ela disse para mim, Dona Gilmagna, sinto muito, mas a minha vida está escondida com Cristo e só Cristo pode achar. Eu disse, então veremos. Ela foi embora para sua casa. No outro dia me chamou no portão e disse, Dona Gilmagna, só está cantando Ponte Macumba aí, só não sabe adorar a Deus, eu vim ensinar a senhora a adorar. Eu perguntei para ela, a senhora veio me ensinar a adorar? A senhora está achando que a senhora é quem? Ela disse, não, vim ensinar a senhora a adorar, porque a Deus se adora na beleza da tua santidade. E quando ela começou a louvar o Senhor com hino, ó com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu lhe desceu, seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. O hino 15 da nossa harpa cristã. E quando ela começou a louvar, eu virei e disse para ela, a senhora está achando que eu vou ficar te ouvindo? Eu vou entrar para dentro, que eu não gosto de hino de crente. Mas quando eu virei para entrar para dentro da minha casa, meus pés estavam presos no chão. E quando eu vi que os pés estavam presos, eu denotei que era a macumba dela. Fiquei sem entender e para não ficar feio para mim, fiquei balançando as pernas, dizendo que estava gostando do hino. Mas eu não estava gostando não. Eu estava presa no chão por ordem do Senhor. Não era macumba, não era graça de Deus. Ela terminou de fazer o louvor ali, me entregou a harpa nas mãos e disse para mim, se um dia a senhora estiver triste, me chama que eu venho louvar o Senhor aqui juntamente com a senhora. Eu falei, mas é graça, hein? Pensando que eu vou chamar crente para cantar dentro da minha casa? Hoje a minha casa só tem hinos para adorar ao Senhor, porque aprendi com o Senhor que Ele é poderoso na batalha, e quando você adora Ele, em meio à tribulação, em meio à luta, o céu se abre, o regozijo desce, a graça manifesta, porque no meio dos louvores, Deus habita, oh glória. Mas eu peguei aquela harpa, entrei para dentro, fiquei muito chateada, fui no banco, tirei 3.000 reais que eu tinha na conta, é uma pena, é uma dó. Peguei os 3.000 reais, comprei tudo em vela, porco, cobra, cascavel, comprei ali muita cachaça, fiz ali então muitas mesas de umbanda e quimbanda, fiz ali também uma preparação para a morte daquela mulher. Eu nunca tinha matado ninguém, mas eu estava preparando para começar e comecei logo com crente, que crente dá ibope. O povo gosta muito de falar mal de crente, então crente já dá ibope. Fiz ali realmente aquela mesa, preparei, entrei para o cemitério às 6 horas da manhã, levei os cambones e ali comecei a matar bode, matar porco, sangrava o porco e bebia o sangue no peito do porco. Começamos ali então a fazer aquela mesa daquela manhã, começamos ali a macumbaria às 6 horas da manhã, terminei às 6 horas da tarde, cansada, fizemos ali mesa de voodoo, fizemos ali preparação de mesa para destronar mesmo a vida daquela crente, fizemos ali
uma mesa de magia negra e levamos ali um coração de porco, 7 punhais, espetamos naquele coração para que aquela macumba fosse realmente feita. Terminamos, voltamos para casa, voltei de a pé como sacrifício, cheguei em casa cansada, perguntei para o meu esposo, você sabe se a macumba aí já concretizou, a crente morreu? Ele disse, não, deve ter morrido. Entramos para dentro do centro, fechamos ali, batamos atabaque, fizemos o término da macumba que chama Iabeji, e ao terminar a macumba, aquele demônio que se dizia chefe, que ele não é chefe de nada, desceu e nós colocamos na mão dele o nome da crente Márcia. E quando colocamos na mão dele, aquele demônio jogou aquele papel no chão, me chamou e disse, mãe de santo, já perdeu alguma macumba? Eu disse, nunca. Eu disse, então tem uma triste notícia, esta macumba eu não posso fazer. Eu perguntei por quê? Porque quem está com essa mulher é muito mais poderoso do que eu. Quem está conosco é mais poderoso que o inferno inteiro. Ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. É onipotente, onisciente. Ele é a dádiva dessa vida e Ele é a grandeza dessa terra. Oh glória! Você que está aí me ouvindo, lembra que Deus tem algo especial para a tua vida, algo especial para a tua família. Ele pode, Ele faz, e a promessa dele não volta vazia. Naquele momento em que estávamos ali, eu perguntei, escuta, mas você foi até lá? Ele disse, mãe de terreiro, da hora que você acendeu a primeira vela, eu fui até lá, mas não tem jeito de chegar perto. Ao redor dela tem fogo e por cima tem um sangue que cobre 24 horas. Deus te guarda por essa caminhada. O sangue da cruz era o sangue de Deus. O DNA de Jesus é o DNA de Deus. Ele é o Pai do Senhor. Não é um sangue comum, é um sangue real que faz diferença na nossa vida. E quando Deus determina, a vitória é nossa pelo sangue do teu filho derramado na cruz do Calvário. Mandei saber lá na igreja quem era aquela mulher, a igreja que ela congregava. E me trouxeram a notícia que ela era só membro da igreja. Deus não te conhece por cartão de crédito. Deus não te conhece por carteirinha. Deus não te conhece pela tua fama. Ele te conhece por tua fidelidade, porque a tua fidelidade é que faz conjunção com a graça do onipotente Deus. Oh glória! Diante de tudo isso, fiquei muito triste, muito envergonhada, custei a dormir, passei a noite em claro, fui dormir 5 horas da manhã, mas no outro dia, não foi 9 não, foi 7 horas, bateu no portão, meu esposo foi atender e chegou lá, olhou, era a crente enjoada, mas voltou e disse, bem, você não vai acreditar, você fez macumba para a crente e a crente agora não está sozinha não, está ela e a mulher do pastor, que era Neuzinha do pastor Oides. Agora são 2 crentes enjoadas. Antes era só uma. Eu fiz macumba, agora o negócio piorou. Em vez de morrer, fez o trem multiplicar. Parece alienígena. Faz para matar e eles multiplicam. Eu disse, olha, manda esse povo embora. E meu marido fez com a mão assim, mandando embora, mas eles entenderam que estava convidando para entrar. Entraram para dentro da minha casa e disseram, estamos aqui para ler a Bíblia e cantar hinos de louvor. Começou a cantar hinos de louvor, eu comecei a balançar todinha, comecei a sentir uma aflição na minha alma e comecei a pensar que eu estava endemoniada. Eu não sabia que eu era endemoniada, ninguém tinha me avisado, mas entrei para o quarto, pedi licença, ajoelhei para falar com o demônio e falei para ele, olha, os crentes estão aí cantando e eu estou balançando, estou com medo de ficar endemoniada. Satanás, como mentiroso, disse para mim, não, crente tem medo de macumba, serve um lanchinho para eles, eles não vão comer na sua casa, que você é poderosa. E quando isso acontecer, você manda eles embora e diz, vocês estão com medo de comer na minha casa por causa do meu poder, põe eles para fora e fica tudo bem. Saí do quarto e disse, olha, vou arrumar um lanchinho para nós. Preparei ali um pão de queijo, um cafezinho cheiroso, goiano, 3 colherzinhas de pó. Saí ali, cheguei, preparei o lanche, coloquei na frente delas. E para minha decepção, me disseram, dona Gilmarga, eu estava cheirando tanto, estava custando esperar. Comeram ali meu pão de queijo. Levantaram o meu café, fizeram um negócio assim, também beberam o meu café. Eu não entendi e perguntei, vocês estão benzendo? Disseram para mim, não senhora, nós estamos apresentando ao Senhor. Se tiver veneno na panela, ele tira, porque com o Senhor só tem vitória aquele que crê. Ô glória!
Fiquei decepcionada, comer tudo, beber tudo, que eu posso para comer crente. Perguntaram para mim, dona Gilmagna, sobrou pão de queijo? Eu disse, sobrou, para levar pastor da igreja. E eu lá gostava de pastor para levar pão de queijo, mas dei os últimos pão de queijo que sobrou ali, porque eu fiquei com medo dos crentes fazer macumba para mim, que eu comecei agora a ter medo. Deu os pão de queijo, foram saindo pelo quintal, tinha um pé de mexerica, com grandes mexericas caídas no chão, e disseram para mim, pode apanhar? Eu disse, de jeito não é, dos santos. De quem você falou? Dos santos, dos santos, dos santos. Dona Gilmagna, é difícil uma mulher boa igual a senhora. Porque realmente a senhora guardando mexerica para nós o tempo todinho, nós não viemos apanhar porque não sabíamos. Mas se a senhora está guardando para nós vamos levar agora. Pegou uma vara, arrancou minhas mexericas tudo, ensacou e saiu lá no meu quintal cantando, só o Senhor é Deus. Eu ainda torci para dar uma congestão, mexerica, café, pão de queijo, mas não teve nada, porque quando Deus guarda a tua vida, Ele é poderoso para fazer diferença, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se você habita e aceitou Jesus, Ele garante a tua caminhada, Ele garante a tua vida, Ele é tremendo para fazer diferença. Em toda essa história, mesmo assim eu não quis Jesus, mas Jesus então usou pela terceira pessoa para fazer diferença na minha vida. Irmã Maria veio do Pará para ficar aqui em Goiânia, para fazer um tratamento do seu marido. Irmã Maria tinha 7 filhos e morava 2 casas abaixo da minha. Com tanta gente na rua que era crente, ela bateu lá no meu portão onde estava uma placa bem grande, centro fulano de tal, que nem convém especificar, porque Satanás não tem nome no nosso meio. O nosso nome que nós gostamos de adorar é Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando ali a irmã Maria foi de casa em casa, mas parou na minha, bateu lá no portão, perguntou se eu tinha remédio para o filho dela. Sustentei ela de remédio 22 dias. Depois de 22 dias ela perguntou, tem arroz? Tem. Tem feijão? Tem. Tem farinha? Tem açúcar? E eu fui sustentando a dona Maria de compra do bom e do melhor. Mas eu achava até bom, porque a crente estava precisando de mim. Eu era macumbeira e ela era a crente que necessitava de mim. Então isso para mim era muito importante. Era uma crente que demonstrava que precisava de mim. Comecei a zelar dela e a cada dia punha na mão dela o que ela precisava. No decorrer dos dias, quando foi um dia, eu quis humilhá-la e perguntei, dona Maria, o seu Deus parece que tem te deixado. Ela disse, não, meu Deus não me abandona não. Eu morava no Pará, estava no meio de uma roça capinando no sol do meio-dia, e quando Deus me chamou e disse, Maria, tu vais para o Goiás, jejuar e orar, para eu salvar uma família e colocar na obra missionária, ela disse, eis-me aqui, Senhor. E naquela manhã, ela falou com o Senhor, e no dia que veio o amanhecer, ela então levantou pela manhã, o gado começou a morrer, os porcos também, e as galinhas começaram a cair por terra. Irmã Maria ficou ali angustiada e em 2 meses ela perdeu tudo que tinha. O marido adoeceu e ela veio para Goiânia, vendeu a terra que tinha, veio para Goiânia para zelar do marido. Enquanto o marido estava sobre uma cama, irmã Maria estava de joelho na igreja adorando ao Senhor. Não tinha onde reclinar a cabeça, o fogão era aquelas trempes lá fora, e os colchões não tinham lençóis, mas a graça de Deus estava sobre a tua vida. Dona Maria precisando de mim para tudo, então disse para mim, olha moça, Deus quando essa crise passar, Ele vai triplicar na minha vida, oh glória. A Dona Maria foi embora. E passou-se uns dias, eu fui fazer uma macumba. Quando eu voltei, fiquei sabendo que a Dona Maria tinha tomado 3 tapas na cara. Mandei chamar a Dona Maria, falei, Dona Maria, cadê o seu Deus? Ela disse, no céu. Dona Maria, cadê seu povo? Ela disse, na igreja. Cadê seu pastor? Ela disse, orando por mim. Eu disse, mas a mulher te bateu. Ela disse, porque hoje inteira 4 meses de aluguel, e a mulher quer receber o aluguel, que hoje se inteira os 4 meses. Eu disse, Dona Maria, e quem é que vai pagar? Ela disse, Jesus. Ele falou comigo nessa madrugada que eu ia passar por um estreito. E eu já passei, a mulher me bateu, mas ela tem razão, eu a devo. Falei, Dona Maria, só está ficando doida? Só está achando que Jesus sai por aí pagando aluguel dos outros? Ela disse, você sai por aí pagando aluguel dos outros? Eu não sei, o meu ele vai pagar hoje. Falei, Dona Maria, Deus não paga aluguel dos outros, ela disse, paga. Deus vai pagar o meu, moço. Se ele não paga dos outros, eu não sei, o meu ele paga hoje. E começamos ali uma briga, e eu disse para ela, não paga. Ela falava, paga, paga, não paga, paga, não paga. Falei, Dona Maria, eu vou provar para a senhora que Deus não paga. Entrei lá dentro, peguei um dinheiro, deu fazer uma macumba,
E quando eu trouxe aquele dinheiro, coloquei na mão dela. Era um dinheiro a mais para dar dízimos e ofertas. Ela levantou a mão, louvou ao Senhor e disse: "Você que é Deus de palavra. O Senhor falou que até 4 horas pagavam aluguel. São 2h15 e o Senhor já pagou." Saiu no meu quintal levantando a mão, dando glória ao Senhor, falando uma língua que eu não entendia. Depois vim saber que era adoração ao trono da graça que só Deus podia. Fiquei muito chateada com a Dona Maria, muito magoada, mas fiz outra viagem para fazer outra macumba. E quando eu voltei, fiquei sabendo que a Dona Maria não tinha almoçado, não tinha jantado no dia anterior, e estava para a escola dominical com seus 7 filhos. Coloquei sacos de linhos nas minhas costas, nas costas do meu esposo, e nós saímos de porta em porta para mendigar para a vida da crente. Porque o Senhor fala no Salmos 37, versículo 25, porque fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ela não podia mendigar porque ela era justa, mas eu não era. Saí de casa em casa, batendo de porta em porta, pedindo para que a crente fosse ajudada. O povo dava frango caipira, porque ela não tinha geladeira. Então o povo dava fardo de arroz, fardo de açúcar, fardo de feijão. Nós ganhamos 10 sacos de linho, e cheio pela boca. Trouxemos, colocamos em casa, e a Dona Maria saiu da igreja. O pastor ficou de lhe dar uma oferta, esqueceu, saiu antes. Então ela saiu e visitou 4 lares. Cada casa que ela chegava, eles davam água. Primeira casa, água. Segunda, água. Terceira, água. Quarta casa, lhe deram água. O buchinho dos meninos já saculejava água. Dona Maria veio embora 2 horas da tarde, cansada, com fome, 24 horas, sem comer nada. Pegou 2 tijolos de lá, 2 de cá, botou uma tábua velha em cima, abriu o inário e começou: "Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer." Enquanto ela adorava ao Senhor, ali na sua casa com seus filhos, nós fomos chegando com os fardos de bênção. Muita comida, comida para passar muito tempo. E quando nós chegamos ali, os meninos pegavam aquelas bananas de fritar, levantavam para cima, adoravam o Senhor e comiam. E quando eles estavam naquele processo, eu abracei Dona Maria e disse: "Dona Maria, vamos lá para o meu centro. Enquanto isso, não precisa só matar nem gato, nem galinha preta no dente, não. A senhora vai ser cambone ali e Deus vai restaurar na sua vida aquilo que a senhora perdeu." Ela jogou a banana no chão, enxugou as lágrimas e falou: "Moça, você fala de um Deus que você não conhece. Esse Deus que você professa é um Deus vitorioso. Eu saí da minha terra, perdi tudo que eu tinha." Falei: "Só já contou essa história?" Eu te contei a metade. Porque eu perdi tudo que tinha, saí da minha terra, perdi fazenda, perdi tudo, para ir para essa terra evangelizar, para Deus salvar uma família e colocar na obra missionária. A família que eu vim orar para Deus fazer a obra é a sua família. Eu não vim para perder, eu vim para ganhar. E o Deus que me chamou para essa tão grande obra vai me honrar e você será salva." Falei: "Dona Maria, por isso eu não gosto de crente. Estou te ajudando e a senhora ainda está criando caso comigo." Ela disse: "Não estou criando caso não, estou professando vitória na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, dentro de 4 meses, tu entra dentro da igreja onde eu congrego, prostrarás o teu rosto em terra e adorarás ao Senhor e confessarás a Ele como teu sublime Salvador." Falei: "Dona Maria, olha, só não conversa comigo mais não, só não vale nada." Fui embora para minha casa. Tive um sonho naquela madrugada, em que eu andava por uma rua em que havia uma tempestade. Uma pequena porta abriu e era o rosto da Dona Maria. E ela disse: "A porta é Jesus." Fiquei assim em dúvida, mas levei meu filho ao médico e descobri que eu tinha uma doença chamada hidrocefalia tetraventricular. Fiquei angustiada demais da conta, mas me lembrei que eu não era qualquer pessoa, eu era mãe de santo, e como mãe de santo eu podia reivindicar aos guias. Levamos ali e os demônios ali disseram que não podia fazer nada pelo meu filho, que as portas haviam fechado, que só Deus podia.
desesperei, angustiei. Então levei a mesa branca, mesa cor-de-rosa, mesa azul, tudo quanto é coisa de engano eu levei. Para você que me ouve, muita gente frequenta a mesa branca. Mesa branca não pode fazer nada pela tua vida. Os mentores espirituais que eles dizem estar ali é fantasia, mentira, engano. Chico Xavier morreu, mas ele não é mentor, ele não pode ser mentor, porque o Senhor diz em Hebreus que está ordenado o homem nascer e morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então Deus te convoca para a chamada, para a santidade, para entender que Ele é a salvação dessa terra. Mentor não pode nada pela tua vida, porque mentor não existe, porque Deus já explicou que em Hebreus 9, 27, que Ele, somente uma vez o homem nasce e somente uma vez o homem morre. Aleluia! Já que os centros não podiam fazer nada, os médicos podiam. Era esse o meu pensar. Levamos ao Hospital Santa Genoveva e os médicos colocaram ali uma válvula para drenar o líquido da cabeça. Ali justamente colocaram uma bombinha chamada pulsar. Colocaram também um catéter para drenar o líquido da cabeça. Não sei se você sabe, mas a hidrocefalia, ela é justamente porque os canais nascem fechados. E os canais da cabeça do meu filho, do Marcelo, nasceram todos fechados. Então não tinha como drenar. Precisava dessa cirurgia para resolver o problema. Com uma semana, com o aparelho montado sobre a sua cabeça, o corpo dele rejeitou a válvula. E ele voltou para a sala de cirurgia com 40 graus de febre. Eu sou enfermeira e te digo, não escapa. Mas ele entrou para aquela sala, fez a cirurgia, retirou toda a aparelhagem e ali o meu Deus era aquela válvula, a minha esperança era aquela válvula. Importado dos Estados Unidos, as pessoas valorizam muito o que vem de fora, mas a única coisa boa de fora que vem é do céu, o Senhor Jesus, Criador do céu e da terra. Além da falta agora da válvula, nós também havíamos perdido também o dinheiro. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos amigos mais. A questão financeira era muito difícil. Para comer ali no Hospital Santa Genoveva, eu esperava as mulheres acabarem de comer, arrastava o resto para o meu prato, porque não tinha dinheiro para comer um pedaço de pão. Hoje eu viajo o Brasil e fora do Brasil, pregando a palavra do Senhor, e hoje eu não tenho resto na minha mesa não. A cada dia eu tenho primícia, porque o Senhor conduz o teu povo, Ele garante a sua herança, porque Ele é um Deus que tudo pode, e a sua palavra é refúgio para a nossa vida. Amém. Sem ter a válvula, sem ter esperança, sem dinheiro, sem amigo. Ali no hospital também, ao tirar o catéter, deu um nó na tripa do meu filho. Então não subia e não descia nada. Então o mau cheiro era muito grande. Então, com esse mau cheiro, ele estava cada dia piorando. Aleijado dos braços, aleijado das pernas, porque a hidrocefalia, ela não permite que a criança cresça. Ela anula o crescimento do pescoço para baixo e somente a cabeça cresce. Chama cabeça d'água, muitos chamam aí de cabeça d'água. Então, nesse momento, nessa angústia, nessa decepção, o médico nos chamou e disse que o nosso filho não passaria daquele dia. Assinamos o termo de responsabilidade, pegamos o nosso filho, saímos do hospital, aleijado, cabeça grande, todo deformado, muito mau cheiro. Pedimos carona porque não tinha um passe de ônibus. Pegamos aquele carro, fomos para casa e uma vizinha que morava do lado disse para mim: a senhora pode ficar tranquila, já varri a sala para colocar o caixão. A outra disse: o teu filho está tão aleijado que é melhor morrer do que viver. Decepcionado e angustiado, entrei para dentro da minha casa, forrei o berço, sabendo que era a última vez, coloquei meu bebê no berço, e quando coloquei ele no berço, me lembrei de uma amiga do colégio, que eu chamava de enjoada, e que é uma mulher de Deus, uma pregadora, uma mulher lavada e remida pela glória do Senhor. Ela me disse que eu zombava e que eu criticava dos crentes, mas Deus ia me descer num vale. Neste vale não teria amigos nem dinheiro, e a morte ia me enfrentar frente a frente. E quando estivesse frente a frente com a morte, lembrasse que havia um amigo que me amava, e o nome dele era Jesus dos crentes.
ajoelhei pela primeira vez para falar com o Criador do céu e da terra. Quando me deparei perante o altar, eu disse: Senhor, eu não lhe conheço, mas o Senhor é o poderoso, o Senhor é a graça, perdoa os meus pecados, fala comigo. Eu não entendo a criação, mas o Senhor me entende porque me criou a sua imagem e semelhança. Senhor, o meu filho está morrendo, eu não entendo os teus desígnios, errei até agora, fiz coisas que eram más aos teus olhos, não entendo a caminhada, mas se o Senhor pode, se o Senhor é, como o teu povo prega e tem pregado para mim, eis-me aqui diante de ti, muda minha vida. Se o Senhor mudar minha vida será de porta em porta, de igreja em igreja, de púlpito em púlpito, pregando ao Senhor que tem para nós diferença. Sara minha vida, cura o meu filho, faz o que ninguém deu conta de fazer, muda a minha história, reescreve a minha história diante do teu trono, me edifica, me dá graça perante o teu altar e me atende. E comecei a gritar no meu quarto: me atende, Criador, me atende, Jesus, perdoa meus pecados, me atende, me atende, me atende. E quando eu clamava ao Senhor que Ele me atendesse, um perfume que a Boticário não vende, a França não conhece, a Natura não vende, porque essa fórmula quem tem é só os céus. E quando aquele perfume encheu meu quarto, eu disse: Jesus é o Senhor, oh glória. Eu não conhecia, mas quando você não conhece o Mestre e Ele se apresenta a ti, é glória, é diferença, é poder e maravilha. E ali, aquele perfume encheu a minha alma, ajoelhada aos pés da minha cama, eu comecei a louvar o nome do Senhor, deitei minha cabeça sobre a Bíblia, tive um sono e um sonho de 5 minutos, adormeci, e ali eu adormeci adorando ao Senhor. Tive um sonho que eu subi uma rampa e do outro lado estavam as 3, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito, a minha amiga lá do colégio, que eu chamava de Joada, e eu gritei: Elza, e a do meio veio e falou comigo, e eu disse: Elza, meu filho está morrendo, e você me disse um dia que o teu Jesus me amava, onde está o teu Deus? Ela disse: do teu lado todos os momentos, não te deixou um minuto sequer até agora, mandou te dizer que Ele é o Alfa, pegou um pedaço de papel no chão, desenhou a letra Alfa e me entregou. Eu acordei, aquele papel era só o sonho, mas eu fui até a estante, peguei a Bíblia que eu havia ganhado da crente, que eu chamava de Joada, coloquei sobre o peito, e antes de sair, olhei para o meu filho no berço, a cabeça grande, os olhos parados, aleijado de cima e embaixo, fedendo, mas atravessei a rua, fui lá na casa da crente que eu fiz macumba para matar, chamei Dona Márcia, ela veio correndo, eu disse: preciso entrar na tua igreja e falar com teu Deus, oh glória. Ela disse: a minha igreja está em jejum e oração, desde as 6 da manhã às 6 da tarde, pela sua família. Eu fiz macumba das 6 da manhã às 6 da tarde, perdi. Os crentes estavam orando das 6 da manhã, eram 2 horas da tarde, e eu já me rendia aos pés do Senhor. Em Jeremias 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ela me abraçou e nós somos para a sua igreja, que hoje é a minha igreja. E ali, quando entrei na porta, eu disse: vai ser difícil, porque quando o pastor passava na rua, que era o pastor Oídio José do Carmo, eu dizia: ei, ladrão, vai tirar a oferta do povo? Tira para nós 2, reparte comigo. Mas o pastor, que eu chamava de ladrão, estendeu a mão, me recebeu bem, e naquela tarde, curvei os meus joelhos e ouvi a palavra do Senhor. A palavra não sei quanto tempo durou, mas ao ouvir a palavra, a minha vida mudou. Descobri que só há um Salvador, só há um Deus, só há um refúgio, só há uma graça sobre a nossa vida. Descobri que o Senhor, o seu valor é de geração em geração. Descobri que Ele me amou primeiro, descobri que Ele me chamou, descobri que a sua glória enaltece a terra, descobri que a profundidade de adorar o Senhor é para sempre, sempre e sempre. Naquela tarde perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Levantei minhas mãos cansadas e aquela tarde aceitei o Cordeiro. Ouviram um barulho de ferro se quebrando, ferro se arrastando no meio da igreja. Naquele momento os demônios estavam deixando a minha vida. Naquele momento as algemas haviam caído. E naquele momento eu estava ficando liberta pelo poder do sangue de Jesus.
quando naquela tarde eu recebi o livramento, eu recebi o Senhor na minha vida. Alguém ali na igreja diz: quem abraça com a Bíblia, abraça com a poderosa palavra do Senhor. Palavra que alegra, palavra que é segurança, palavra que te faz ser vitorioso todos os dias. É esse Deus que te faz diferente. Oh glória, é Ele que te garante: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos para te guardar, para te dar a certeza, porque esses anjos sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar com o teu pé em pedra, porque Ele é a tua garantia. Saí de lá, voltei para minha casa. Naquela tarde, eu estava ali diante agora de um problema que não tinha solução, mas ajoelhei de novo na beirada da minha cama e disse: Jesus, eu não te conheço, mas o teu povo diz que o Senhor me conhece. Eu abandonei tudo e te aceitei. A partir de agora eu quero vida diferente. A partir de agora eu quero que o Senhor haja na minha vida. Ninguém dá conta de levantar o meu filho, mas se o Senhor é diferente, se a tua palavra é diferença, eu quero ver o meu filho de pé, dando glória ao teu nome. Fiquei esperando ali o Senhor. De repente senti no meu coração que eu tinha que jogar aquele centro fora, porque lá na igreja foi pregado que não se tem dois senhor, não tem como você a servir a Jesus e a servir a qualquer coisa. Deus é o único mediador entre os céus e a terra. Jesus, o seu filho, é que é o mediador, a graça. Você não pode viver com Jesus e viver adorando imagens, viver procurando recurso em outros lugares que não pode te oferecer felicidade. Mas naquela tarde entendi que o mediador era Ele que podia na nossa vida. Peguei um martelo na minha mão, peguei uma marreta, dei para o meu marido, entramos para dentro do centro e ali quebramos imagem de pomba-gira, caboclo, preto velho, quebramos tudo ali em nome do Senhor Jesus. Não saiu cobra, não saiu escorpião, não saiu nada, porque do Senhor é a vitória. Pegamos tudo aquilo, jogamos ali perto do Arisco, na entrada de Goiânia, e voltamos para casa e adoramos ao Senhor. Ajoelhei de novo na beirada da minha cama e disse: Jesus, o Senhor não vai acreditar, mas eu arrebentei o centro e estou aqui para adorar o teu nome. Meu filho estava sobre o berço. Esperei Jesus ali 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Jesus não chegou. Tomei um banho, sentei na beirada do berço. Meu esposo também sentou. Ninguém ficava no quarto, porque o menino estava fedendo muito. Mas a minha filha, a Roberta, ela era acostumada a acordar 3 da manhã e pedir Todd. Naquela noite ela não deitou, dormiu sentada. Os irmãos da igreja que eu xingava, falava mal, também foi para minha casa, lavou, passou, fez comida e me aceitou ali e fez diferença na minha vida. E naquela noite nós passamos ali a noite. Dormi na beirada do berço, meu marido também dormiu, os amigos dormiram, todo mundo dormiu a noite inteira e a menina dormiu sem Todd. E nós dormimos a noite inteira, das 8 da noite até as 6 horas da manhã, mas para honra e glória do nome do Senhor, para adorar ao Senhor que tudo pode, porque bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Naquele dia em que acordamos ali, meu marido acordou primeiro, disse: bem, nós dormimos e o menino morreu. Mas quando ele disse morreu, morreu, mas acendeu a luz, abriu a cortina e o aleijado estava em pé no berço. Glória ao nome do Senhor. Deus levantou meu filho que era aleijado. Deus sarou meu filho. Hoje é um rapaz grande, belo, maravilhoso, porque Deus fez diferença. Eu não podia criar e Deus me deu mais 2 filhos. Deus fortaleceu a nossa vida. Hoje a nossa família é uma família de missionários, como havia falado a irmã Maria, porque a glória do Senhor é de geração em geração. Você que está do outro lado, é hora de mudar de vida, é hora de aceitar o Senhor que reina, é hora de entender a tua majestade, é hora de entender que a glória dele, é hora de mudar perante o altar. Deus não divide a sua glória com outro qualquer. Ele é o posicionamento. Quer ser curado? Deus te cura agora. Quer vida diferente? Ele faz na tua vida.
vida, quer ver alguém ser ressuscitado, adore a Ele. Ele muda teu marido, muda tua esposa, Ele muda o teu caminho, Ele tira o profano e coloca o santo, ramaia. Ele te faz entender que a sabedoria dEle, Ele te faz entender que Ele é o teu refúgio. Adore a Ele, aceite a Ele, ande com Ele, deixa Ele fazer diferença na tua vida. Os dias são maus, mas a glória do Senhor é eterna. O homem não entende que Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Mas você que acaba de ouvir essa mensagem, é tempo de adorar, é tempo de regozijar. Vinde, cantemos-nos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentamo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-lo com salmos, porque dele é a nossa vida. Qual é o teu milagre? Qual a tua necessidade? Qual a tua peleja? Porque Ele está aqui disposto a ouvir, porque Ele reina e Ele é eterno. Aceite Jesus. Caminhe com Ele, deixa Ele conduzir a tua vida, deixa Ele conduzir os teus caminhos, deixa Ele escolher o melhor para você. Não tenha vingança, porque a vingança é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle e a salvação é dEle. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e nesse momento lembra que Ele pode mudar a tua vida. Que Deus te abençoe e que esteja fortalecido pela sua palavra. E lembra, Ele mudou a minha vida e vai mudar a tua também. Amém. Sei que o melhor de Deus pra mim ainda está por vir. Pode o mal vir contra mim, mas não vai prevalecer. Distante eu vivi, não sabia regressar, mas seu amor me alcançou e hoje estou nos braços de Jesus, meu primeiro amor. Enquanto aqui eu viver, seu nome vou sempre exaltar. Não existe quem me ame mais que tu, somente tu. Contigo é que sou feliz, contigo vou sempre sorrir. Não há amor maior e nem haverá. Só o teu Senhor. A dor não sinto mais, sou guardado por Jesus, pois eu nasci de novo e Ele é meu tudo. Não mais vou desanimar, seu Espírito habita em mim, me selou com seu amor. Enquanto vida eu tiver aqui, irei louvar. Seu nome vou sempre exaltar. Não existe quem me ame mais que tu, somente tu. Contigo
Caminhos que ao homem parecem direito, mas na verdade são caminhos de morte. Gilmagna Lopes entrou pelo caminho que parecia bem agradável à vista e terminou no fundo do poço. Entretanto, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a alcançou. Mas Gilmagna, é um prazer tê-la aqui conosco no movimento pentecostal. Prazer é nosso. Como foi que a irmã se interessou pelo mundo dos espíritos? Não foi uma questão de interessar. Eu tive uma doença chamada epilepsia e quando eu comecei a ficar uma questão difícil, e todo dia eu passava mal, porque quando eu sentia as crises, eu caía no chão, babava, perdia os movimentos dos braços, das pernas, cada dia eu piorava. Por então ir piorando, eu não tinha outra saída. Então fui a vários médicos, ninguém trouxe a solução. Então entrei no centro para me me curar. E lá disseram que eu tinha que me tornar parte do centro. Fui chamado, sou médium. Eles falaram que eu sou médium. Agora, a senhora tinha uma amiga desde a infância que sempre lhe falava de Jesus. Por que a senhora não deu ouvido a elas? Eu não gostava dela porque ela trazia no amor, na graça, a unção de Deus. E muitas vezes tem muita gente que não gosta de Deus, porque para andar com Deus você tem que ter caráter, vergonha na cara, mudança de vida. A senhora chegou a fazer algum tipo de mandinga para algum cristão, para algum crente? Foi aí que foi meu problema, né? Eu fiz uma macumba para matar uma crente, que era a irmã Márcia. A Márcia, ela me perturbava demais. Ela falava de Jesus para mim cedo, à tarde e à noite. E quem estava em mim, que era Satanás, eu não queria sair, mas eu também estava contente com ele. Porque, infelizmente, as pessoas não admitem isso, mas as pessoas se alegram em ser possuídas por Satanás. Porque se você está no pecado, está na prostituição, você está contente com o que o diabo faz na sua vida. Agora, então, ela me perturbava com isso. Então, ela falava que Jesus me amava, que Jesus queria me libertar. E quando eu vi que não tinha mais jeito, eu gastei R$3.000, que era o dinheiro para terminar a minha casa, e eu fui para dentro do cemitério, levei meio caminhão de vela, levei gato, galinha, porco, eu levei tudo isso para dentro do cemitério. Eu fechei ela nas 77 linhas da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Magia Negra, Caldeirão do Inferno. Fiz uma bonequinha de voodoo com uma peça íntima dela, enfiei 100 agulhas, 14 punhais cravejados de pedra, enterrei o caixão, acendi vela o dia inteirinho e fiz toda a bruxaria. Eu só fiquei muito triste, Jorginho, porque quando terminou a macumbaria, que eu cheguei na minha casa, Satanás falou que não podia matá-la, porque quem estava com ela era maior do que ele. Graças a Deus. Amém. Por isso, né? Mas muitas vezes as pessoas não qualificam Deus, onde ele está e quem é ele. Então, muita gente tem medo de macumbaria, tem medo de bruxaria, tem medo dessas coisas. Eu digo a você, tem que ter medo. Para quem não tem o Senhor, tem que temer. Porque o Espiritismo, ele aprofunda, ele mata, ele arrebenta. Mas se você aceitou Jesus, levantou a sua mão e disse, Jesus, eu te quero, eu te amo, acabou. Porque o reino da glória arrebenta com o reino das trevas. Então e não Deus tem lugar para inimigo. O Senhor, não tem lugar. Você está acompanhando a nossa entrevista e está até recebendo nessa manhã um bom conselho da missionária Gilmagna. Bem, quando Cristo entrou na sua vida, o que ele fez? Meu filho nasceu com uma doença chamada hidrocefalia. Hidro vem de água. Então chama aquela doença que chama crescer a cabeça d'água. Mas lembrei que eu era mãe de santo. E como mãe de santo eu não consegui nada. Então eu corri para os médicos, veio essa válvula dos Estados Unidos, importada, operei o meu filho, resolvemos, o médico operou, sou enfermeira formada, ajudei na cirurgia, só que o meu filho não teve nenhuma melhora. Com uma semana ele rejeitou a válvula. Ao rejeitar a válvula, ele entrou para a sala de cirurgia com 40 graus de febre, não escapa, mas ele ainda escapou. Então nós resolvemos levar para casa para morrer em casa. Só que quando eu cheguei com meu filho em casa, alguém disse para mim, é melhor morrer, parece um monstro. Mas eu coloquei meu monstro no berço. Chorei muito e lembrei da amiga lá do colégio, que não é chata. Eu achava que era. Mas ajoelhei e disse, Jesus dos crentes, se o Senhor é poderoso, eu faço contigo um concerto. Se o Senhor curar o meu filho, eu vou para onde o Senhor quiser. Da maneira que o Senhor quiser. Em troca eu quero a vida dele. E quando eu falava ali com o Senhor, eu tive assim uma graça de Deus muito grande. Mas eu peguei a Bíblia que eu havia ganhado da crente, que eu julgava ser chata, fui para a igreja que eu odiava, que eu tinha raiva, e quando eu cheguei na igreja, o homem que eu chamava de ladrão, que é o meu pastor hoje José do Carmo, eu cheguei ali e ouvi a palavra pela primeira vez,
E ao terminar aquela palavra, perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Aquela palavra de 40 minutos mudou a minha vida. Mudou uma vida inteira. Sabe o que eu vejo hoje? As pessoas têm tempo para tanta coisa, mas não tempo para parar, para ouvir uma palavra que pode mudar a tua vida, que pode mudar a glória, que pode mudar a tua caminhada. O homem hoje, ele acha que o que estabelece na vida dele é o dinheiro, é a fama, e isso perece, porque quando o homem morre, ele não leva nada disso. Mas o Deus que eu encontrei naquela tarde, ele mudou minha casa, ele mudou minha família, ele quer mudar a sua casa, ele quer mudar a sua família, ele quer mudar os seus dias, ele quer programar na tua vida dias melhores. Tomara que você aceite o Cordeiro e leve a sério essa tão grande obra. Irmã Gilmagna, e o Marcelo, como é que ele ficou depois que Jesus entrou na sua casa, depois que Jesus entrou na sua vida e fez ali uma obra? Meu marido acordou e disse, bem, nós dormimos e o menino morreu. Ele morreu. Mas acendeu a luz, abriu a cortina e o aleijado estava em pé no berço. Andou, falou, porque Jesus Cristo entrou na minha vida um dia e pode entrar na sua. Amém? E hoje, como é que está a sua vida? O que você faz para Jesus? Trabalho para Ele, 24 horas. Viajo esse Brasil inteiro, pregando, evangelizando e dizendo às pessoas o seguinte, que Jesus é bom. Eu te digo hoje aqui, que se alguém quer uma vida abençoada, quer uma vida dinâmica e gloriosa, aceite Jesus. Porque sem aceitar Ele, o homem nunca será ninguém. Porque o homem vive como se ele ordenasse, mandasse e resolvesse, mas ele não manda. Amém? Agora com Jesus o negócio é diferente. Você vive aqui e vive eternamente. Vale a pena.